Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhakti Samrita Singha ki Jai. Verso 1.1.37, ele fala: meu querido rei, a pessoa suprema, Mukunda, está na realidade o mantenedor de todos os membros dos Pandavas, das dinastias Pandavas, Panda e Jadu. Ele é seu próprio mestre espiritual, deidade adorável, amigo e o diretor de suas atividades, né? Para não dizer mais, né, ele algumas vezes serve nossa família como mensageiro ou servente. Isso significa que ele trabalha como se fosse um dos servos comuns e ordinários, assim. Essas ocupações... Perdão. Repetindo aqui. Aqueles que estão ocupados em receber, né, o favor do Senhor alcançam a liberação do Senhor muito facilmente, mas ele não dá Bhava Bhakti em todo momento, né? Vou comentar de Jiva Goswami. Bom, apego, né? A sanga. Nesse momento, se explica que isso produz um intenso... Isso é um intenso Ashakti do Bhakti, né? Esse apego, né? O Senhor não... ainda assim, o Senhor não dá Bhakti, né? Não dá Bhava Bhakti. A gente até tinha visto isso no outro, né? Essa característica é caracterizado pela frase Anabilashita Shunyam, que o Bhakti deveria ser completamente desprovisto, né, de outros desejos. Okay. Agora o verso 1.1.38. A bem-aventurança do Brahman, a bem-aventurança da realização do Brahman, acumulada pelo Samadhi, repetindo aqui. A bem-aventurança da realização do Brahman acumulada pelo um Samadhi eterno, né, pela metade da vida de Brahman, não pode se comparar a uma gota do oceano da felicidade do Bhakti. Né? Agora outro verso, 1.1.39, né? O Guru do Universo, vendo você diretamente, né? Ó Guru do Universo, né? Vendo você diretamente, eu estou situado sinto que estou situado no oceano puro de bem-aventurança, toda a felicidade do Brahman pessoal, insignificante, como a água que se ajunta, né, que se agrupa na pegada de um bezerro. Então tá, o comentário de Jiva Goswami. Quando a brisa... Ele citou um verso aqui também, parece, né? Até ele cita um verso do outro. No comentário ele cita um verso do Bhagavata, né? Quando a brisa levou o aroma das folhas de tulasi, né, dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, entrou nas narinas dos sábios, daqueles sábios. Eles experimentavam uma mudança no corpo, tanto no corpo e na mente, apesar que eles eram apegados ao Brahman pessoal, ao entendimento do Brahman pessoal, né? Tá, então vamos lá. Continuando, 1.1.40. Algumas pessoas afortunadas, elas atuam, né? Elas brincam no oceano
dos seus tópicos, e desfrutam de grande bem-aventurança. Eles consideram que a felicidade de Artha, Dharma, Kama e Moksha como sendo tão insignificante como a grama. Verso 1.1.41. Bhakti chamado Sri Krishna Karshini. Bhakti é chamado, né? Sri Krishna Karshini. Porque ele faz, né, ele torna o Senhor dependente do prema e traz ele sob o controle junto com seus associados. Né? Comentário de Goswami. Porque prema é atrativo para ele, né? Ele é chamado prema bhajan, né? Dependente do prema e dos seus devotos. Né? A palavra Sri, em Sri Krishna Karshini, indica Priya Varga Samanvitam, é junto com os seus queridos associados. Né? Agora o verso 1.1.42, né? Que é um verso do Bhagavatam também, né? Meu querido Uddhava, a devoção exclusiva, o serviço devocional exclusivo na forma do Prema Bhakti é rendido a mim pelos meus devotos, me coloca sob o seu controle. Aqueles que estão ocupados em Yoga Mística, filosofia Shankya, trabalhos piedosos, estudo védico, austeridade ou renúncia não podem, então, me controlar. Não controlam a minha existência. Comentário: apesar que uma pessoa pode concluir que o Bhakti mencionado aqui é sadhana por ser comparado com outros processos, né, tais como o Shankya, isso não pode ser um exemplo de sadhana, que sadhana traz Krishna, deixa Krishna sob seu controle, porque a afirmação no verso 41, que Krishna é trazido sobre o controle apenas por Sadhya Bhakti. Né? Então, o significado é que Bhakti depois produz Sadhya Bhakti Prema. Né? Aí pode controlar. Né? O verso 1.1.43, que é do sétimo canto Bhagavatam, né? Meu querido Maharaj Yudhishthira, todos vocês, né? Os pândalas, né? Está falando dos pândalas, são extremamente afortunados, porque a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele vive no seu palácio, assim como um ser humano comum. Grandes personalidades santas conhecem muito bem isso, sabem muito bem disso. E sendo assim, eles constantemente visitam a sua casa, a casa de vocês. 1.1.44. 3 tipos de Bhakti serão explicados, né? Depois ele está falando isso. Né? Bom, a grandeza do Bhakti é glorificada de uma forma única, pelas 6 qualidades apenas mencionadas, que foram mencionadas, né? Então, dessas 2 qualidades aparecem em cada tipo de Bhakti. Né? Comentário. O primeiro, do comentário de Goswami, o primeiro das 2 qualidades pertence a Sadhana Bhakti. As 4 últimas, né, qualidades pertencem a Bhava Bhakti. As 6 qualidades pertencem todas as 6 qualidades pertencem ao Prema Bhakti. Verso 1.1.45, né? Então se diz, né? Apesar que, ou mesmo que se tenha um pouco de gosto pelo tópico do Bhakti, ele pode entendê-lo. Né? Aquele que tenta entender Bhakti pela lógica seca não pode entendê-lo, porque a lógica é insubstancial. Goswami. Existe? Ruchi ou gosto, né, nesse verso significa gosto pelas escrituras, tais como o Srimad Bhagavatam, o qual apresenta a natureza verdadeira
do Bhakti, né? Esse gosto ele aparece através de impressões prévias. Esse rati leva um entendimento, né, da natureza do Bhakti. A posição mais elevada do Bhakti. Ruchi produz fé na posição suprema do Bhakti. Lógica, né? Yukti, a qual é seca, kevala. Sem Ruchi não pode dar o entendimento do Bhakti. Entretanto, lógica, com um gosto assim, completo, né? Preenchido com gosto, né? Para o tópico do Bhakti, pode dar entendimento dele. O mesmo significado de Yukti deveria ser aplicado depois, né? Nessa frase, vai ser aplicado nessa frase, né? Shastra Yukto Cha Nipun. O Uttama Adhikari ele está provisto com habilidade do conhecimento escritural e lógica, né? Junto com o gosto. Né? Agora o verso 1.146. Peraí, não. O verso 1.46 não. Isso não. Deixa eu ver aqui. Então continuando, 1.1.2, né? Já está no outro capítulo. Né? Existem 3 tipos de Bhakti, Sadhana, Bhava e Prema, correto? Comentário de Goswami. Né? O Uttama Bhakti é agora considerado, né, ele é, como explicado, com 3 divisões, né? Para clarear o entendimento, você pode entender de uma maneira mais clara que, apesar que na realidade isso deveria ser entendido, que existe apenas 2 divisões, né? Sadhana e Sadhya. Sadhya Bhakti, chamado Ardharupa, né? É o Bhakti no qual a influência do coração, né? Sadhya, né? A influência do coração, as emoções de Atma se tornam proeminentes. Bom, ele cita aqui um termo, não precisa. Eles possuem os corpos agitados pelo êxtase, causado por Sadhya Bhakti, né? Produzidos desde Sadhana Bhakti. Né? Agora o comentário de Vishwanath Thakur. Né? Existem 2 tipos de Bhakti, Sadhana e Sadhya. Bhava poderia ser incluído em Sadhya Bhakti. Por que é necessário ter 3 tipos? Ele faz a pergunta. A resposta é como segue. Depois, vai ser dito, né? Os chamados praticantes, né, sadhakas, né, aqueles que são chamados praticantes, sadhakas, eles têm desenvolvido rati por Krishna e são qualificados para ver Krishna diretamente. Mas aqueles que não completamente têm extinguido, os quais os mesmos eles não têm extinguido, né, os seus anartas por completo, né? É um verso de Bhakti-rasa Sindhu 2.1, 276, né, que ele está adiantando aqui. Né? Apesar que o fato que Bhava ou Rati tenha aparecido, né, os obstáculos não foram completamente dissipados. Né? Tais pessoas são assim, classificadas como sadhakas, não tendo extinguido, né, todos os obstáculos. Isso significa que existe ainda remanentes, traços, né, de algumas sérias aparadas, né, porque os efeitos das aparadas são muito fortes, né, e duram muito, né, são duradouras. Assim. Bom, nessa condição,
com o mesmo contraste de aparada, que é o mesmo traço. É um traço de aparada, ela gera sofrimento, né? Sadhya Bhakti não pode aparecer. As qualidades do Siddha Bhakti, os quais têm Sadhya Bhakti, são descritas como segue nessa mesma sessão, né? Vai falar aqui. Aqueles que experimentam, aqueles que não experimentam sofrimento de nada, tudo, nenhum sofrimento, os quais praticam todas as ações enquanto tomam refúgio em Krishna, e os quais estão sempre provando a felicidade contínua do prema. Eles são conhecidos como devotos perfeitos, né? O Bhakti Samhita 5, 2.1.280. Bom, sendo assim, Bhava Bhakti não pode ser incluída em Sadhya Bhakti. Entretanto, isso não significa que ele está incluído em Sadhana Bhakti. Por quê? Nessa seção, a qual define Sadhana Bhakti, o objetivo de Sadhana Bhakti é descrito como Bhava Bhakti, né? Sendo assim, se ele não pode ser incluído em Sadhana Bhakti, uma vez que o objetivo de Bhava Bhakti ainda não é produzido, não produziu Bhava. Então, isso deve ser considerado apropriadamente classificar Bhakti em 3 tipos, e não 2. Né? 1.2.2 Sadhana Bhakti, eu falo de Sadhana Bhakti, né? É definido. Né? Então, a ação dos sentidos, os quais produzem um estado de Bhava, é chamado Sadhana Bhakti. Isso é alcançado. Então, isso é alcançado no estágio de Bhava Bhakti. É o Sthai Bhava eterno, né? O qual não é criado, mas simplesmente se manifesta dentro da alma pela energia espiritual do Senhor, né? É o verso que a gente estuda, né? Kriti Sadhya Bhave Sadhya, né? Bhava Sa Sadhana Bhidya, né? Siddhasa Bhavasa Prakatya Gridi Sadhya. Comentário de Jiva Goswami. O Tama Bhakti tem sido descrito de uma maneira geral. Quando o Bhakti é cultivado, Sadhya, por ações, Kriti, dos sentidos, é chamado Sadhana Bhakti. Ações dos sentidos são incluídas dentro do termo Bhakti, da mesma maneira que ações preliminares purificantes, né, para a prática do sacrifício são incluídos dentro do termo sacrifício. Apesar que, tecnicamente, eles não são parte do sacrifício. Para distinguir esse Sadhana Bhakti das formas de Bhakti que envolve a realização direta do Senhor, a palavra Sadhya Bhava é usada. Sadhana termina ou seja, quando alcança o Bhava. Sadhana é aquilo pelo qual Bhava e Prema são alcançados. Bhava não está incluído em Sadhana. Entretanto, o Sadhya Rupa, ou a forma perfeita, é também Bhakti, sendo uma parte da mesma. Né? Onde eu parei? Bom, a dúvida pode surgir, uma vez que no estado alcançado, Sadhya implica implicando que é artificialmente produzido. Isso não é o objetivo último, né? A segunda linha responde a essa dúvida por dizer que ele é eterno e simplesmente aparece dentro do coração, que causa esse aparecimento, né? Mas não é criado. Ele será consumado, né? No futuro, accomplished, né? Consumado, né? Pode ser. Conseguido ou consumado. Ok.
no futuro, pelas ações especiais, né, das mais excelentes transformações, né, da Samviti Iladini, da Swarupa Shakti do Senhor, a qual elas são perfeitas, eternas. Então vamos lá, o glossário é Achintya Shakti, né? Significa inconcebível potência do Senhor, né? A canção, né, louvando todos os associados de Mahaprabhu em Nilachala, prostro-me aos pés deles, oro pelo apego amoroso aos pés de lótus de todos os bhaktas de Mahaprabhu em Navadvipa, né? Isso é uma canção de Sri Vaishnava Vandana, canção muito famosa, foi na parada de sucessos do ano 1000. Agora, vamos lá, o Siddhanta aí. Tá. As gopis tiveram a audácia de amaldiçoar Brahma, o Criador, porque ele fez que os olhos piscassem, né? E por piscarem, um pequeno momento que elas ficam impedidas, né, de ver Krishna. Isso é o Siddhanta. Agora a frase de Swamaraj Prabhupada, em homenagem ao Natal, a gente escolheu uma. Quem se deixar guiar por Jesus Cristo certamente obterá liberação, mas é muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo, né? E a frase, filosofando, né? Só sai da prisão aquela pessoa que se percebe, né, aprisionada. Boa fé. Eu mandei pra minha mãe sobre o Prabhupada falando de Jesus. Mandou. É uma queimando a outra, né? A queimação mútua aí, de família. Bom, agora seriam os versos, né? Os versinhos para decorar. Kumarachari Pragno, que é o 20, né? É o 20 aí, o 29, Pujala Ragapata Gaurava. O 31, que é o Brahmanda Brahmite. E o 63, que é Tate Krishna Bhajekare. E faltou alguma coisa, faltou o verso mesmo. Né? Hã? Está na 7ª? Tá o verso aqui. Cadê? Tá. Já é o verso de hoje, a primeira linha do verso, né? Esse verso muito bonito é Ja Nisha Sarva Bhutana. Já é o que? Nisha, noite, Sarva, todos, e Bhutana, seres, né?